Sexta-feira, dia 23 de fevereiro, 7h07. Começa agora o Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa, juntas e integradas para levar até você a melhor informação e muita opinião no seu rádio. Marcos Souza, muito bom dia. Bom dia, Denian, bom dia, ouvintes. Você pode mandar o seu WhatsApp para cá, 41985045092. 985045092. Tem também o Facebook. Jonatas Terribas, bom dia. Bom dia, Daniel. Enfim, sexta-feira, facebook.com/RickMaisPR e também facebook.com/Jovem Pan. Estamos lá com a nossa live. Muito bem, vamos falar de previsão do tempo. Rick Mais Notícias. Tempo. Tá bonito o dia em Curitiba, Mark. Tá sim, Daniel. E o início de manhã dessa sexta-feira é com temperaturas mais amenas nas diversas regiões do Paraná, mas o dia será de tempo seco e com grande variação na temperatura. No oeste teremos poucas nuvens e o sol aparece com mais força. Já entre a região aqui de Curitiba e nos Campos Gerais, a nebulosidade ainda fica bastante variável, mas a temperatura sobe bastante, chega quase aos 30 graus aqui na capital. Hoje a máxima é de 27 em Curitiba, agora temos 15,9 graus de acordo com o CIMEPAR. Ponta Grossa tem máxima de 28, agora 16 graus nos Campos Gerais. Cascavel tem máxima de 30, agora 14 graus no oeste do estado. Rick Mais Notícias. Aeroportos. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos para pousos e decolagens. Atenção, você que vai a São Paulo, o aeroporto de Congonhas também opera por instrumentos. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. Bom, e a notícia mais importante do momento aqui no Paraná é o desdobramento da 48ª fase da Operação Lava Jato, desencadeada ontem. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, representantes do DER, do Departamento de Estradas e Rodagem, vão conceder uma coletiva de imprensa. Prometem esclarecer temas técnicos e jurídicos sobre o contrato de concessão que foi citado na Operação Integração, deflagrada ontem pela Polícia Federal. Marcos Souza. O alvo dos investigadores desta 48ª fase da Operação Lava Jato são concessionárias de pedágio no Paraná. Segundo os procuradores, o assessor da Casa Civil, Carlos Nasser, tinha uma empresa de fachada e recebeu quase 3 milhões de reais de empresas ligadas à Econorte, concessionária de pedágio que cobra a tarifa mais cara do estado, R$ 22. De acordo com o Ministério Público Federal, as tarifas foram superfaturadas para financiar a corrupção. Em um dos casos investigados, uma empresa de fachada ligada a ex-funcionários públicos teria recebido R$ 1 milhão logo após o governo fechar um acordo que aumentou o preço do pedágio em troca de obras nas estradas. Segundo o procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, a investigação é para saber as reais causas pelas quais os usuários do Paraná pagam tão caro pelo pedágio. A gente não tem o costume de varrer nada para baixo. Não temos aqui, daqui a pouquinho a gente traz então o procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, que disse que um dos objetivos da investigação é descobrir o porquê das altas tarifas. Não entendi. Isso é motivo de investigação. Motivo da investigação, isso aí é um debate de natureza que deve envolver a política. E não o Ministério Público para saber quanto custa o pedágio. O Ministério Público tem que descobrir se houve ilícito ou não, se há crime, denunciar os responsáveis pelo crime e buscar a condenação deles no Poder Judiciário. O doutor Carlos Fernando dos Santos Lima, ele me parece extrapolar as suas bitolas. Isso é tema da preocupação do Ministério Público Criminal Federal, que atua na Lava Jato. O motivo da investigação é saber por que a população paga o pedágio caro. Não, o motivo da investigação é descobrir que houve um esquema delituoso para desviar dinheiro da propina. E o criminoso A, B ou C vai ser denunciado independentemente do quilate político que ele tenha, qual é o partido dele, se ele é
ocupa cargo de comissão, não ocupa, se ele é o chefe do poder, se não é, e pronto. Me parece também o Ministério Público, por vezes, sai da sua bitola, calça uma sandália maior do que o seu pé. O exagero, olha o exagero. Vai, Mark. Tem fala dele, Daniel, vamos acompanhar. A operação de hoje simplesmente é a tentativa de investigar uma ferida aberta no estado do Paraná, que são as altas tarifas do pedágio e suas justificativas. Nós não estamos falando de desvios simplesmente de cofres públicos. Nós estamos dizendo que cada usuário foi impactado por essas práticas. E daí, Mark? Daniel, essa fala do procurador causou mal-estar entre alguns integrantes da Força Tarefa que acharam que foi muito política. O procurador também disse que achava que as privatizações não resolvem a corrupção, que isso seria um motivo, né, um exemplo do que a privatização faz, que é causar mais corrupção. Essa não é a opinião da Força Tarefa como um todo, nem todos os integrantes dela acreditam no que o Dr. Carlos estava falando, e muitos acham que ele e outros integrantes tinham que se ater ao que a investigação traz. O que a investigação traz, Daniel? As investigações começaram depois que a Força Tarefa descobriu que a Econorte usava 2 operadores de corrupção já investigados na Lava Jato, Adir Assad e Tacla Duran. 6 pessoas foram presas, entre elas 3 executivos ligados à concessionária de pedágio e o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, Nelson Leal Júnior. Segundo a polícia, ele estaria usando o cargo para editar atos em favor das concessionárias. E é aí que a investigação se concentra, Daniel, porque esse Nelson Leal Júnior tem patrimônio incompatível com a renda. Para o ouvinte ter uma ideia, ele comprou um apartamento em Camboriú de R$2,5 milhões no dinheiro vivo. Pagava as parcelas no dinheiro vivo. Aí falou, eu tinha uma empresa lá que rendia isso para mim. Daí a Força Tarefa foi lá na prefeitura de Curitiba e viu qual que é a última nota emitida dessa empresa. Era de 2 anos atrás. Ou seja, a empresa não faturava o dinheiro que ele dizia receber para pagar o apartamento. Ele tinha um iate que também pagou com dinheiro vivo. Então, isso chamou a atenção dos procuradores e da Polícia Federal, que começou a investigação. O governador Beto Richa, que não é investigado, e a Força Tarefa deixou claro isso, afirmou que a Controladoria Geral do Estado vai apurar o caso. A gente não tem o costume de varrer nada para baixo do tapete. Então, logo eu soube desses fatos, eu determinei a Controladoria Geral do Estado que instaure um processo para investigação e esclarecimento destes fatos, dessas possíveis irregularidades que são apontadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, nesta operação e integração. O governador também afirmou que Carlos Nasser não tem nenhuma relação com o gabinete dele. Ele nunca foi meu assessor direto. Aliás, eu acabei de receber informações que ele participou de vários governos. Foi do governo Requião, foi do governo Álvaro Dias, do governo José Richa também, e do meu governo. Ele é de 3º escalão, não tem ligação alguma com o meu gabinete. Pois é, havendo ou não havendo ligação do Nasser com o gabinete do governador, a bomba está dentro do palácio onde o governador trabalha. O governador fez bem de afastar o servidor, era a medida que se esperava. Tomou a providência correta de usar a Controladoria do Estado para as investigações da mesma maneira. Mas o escândalo se dá no DER, que é subordinado ao Pepe Richa, secretário de Infraestrutura, irmão do governador. Quanto maior a transparência nesse momento, para desconectar qualquer dúvida do envolvimento do Pepe Richa ou do Beto Richa com o caso, a população agradece. Que se abra e se entregue à força-tarefa da Lava Jato tudo o que for necessário para que não reste qualquer dúvida desse tipo de situação, porque o Ministério Público fala que não investiga o governador, não investiga nesse momento, mas pode desdobrar a investigar logo ali na frente. A gente não passa pano aqui em ninguém. Em ninguém. E há um fato que eu vou retomar aqui. O caminho levado na investigação pelo procurador Carlos Fernando dos Santos Lima
apontará para a possível impunidade. Ninguém no Poder Judiciário, na sociedade e dentro do próprio Ministério Público está preocupado com a opinião político-ideológica e partidária do procurador Carlos Fernando dos Santos Lima. O que a população quer saber, teve crime? Qual o crime? Quem é o responsável? Denuncie e que venha o juiz federal Sérgio Moro e condene se for o caso. Se a gente entrar na balela, por que o pedágio é caro, a gente vai dar gás a um monte de bravateiro, daqui a pouco vai aparecer o Requião para falar do Baixo Acaba e toda aquela conversa que paranaense nenhum aguenta mais. Olha, eu vou dizer uma coisa, a fala do procurador é lamentável. Os demais procuradores não gostaram, Mark? Teve uma discussão lá entre eles, na verdade assim, não uma discussão, mas alguns deles ficaram desconfortáveis com a fala. Eles acham que tinham que se ater às provas que a investigação recolheu, aos indícios, no caso, né? Que a investigação recolheu e não dar opiniões sobre privatização, sobre o preço do pedágio, enfim. O pedágio é caro, não precisa o procurador da República dizer. O pedágio é caro porque ele, quando foi construído lá atrás, a realidade da economia e a instabilidade da economia brasileira era outro. Descambou num pedágio desse preço, num contrato muito bem costurado pelo governo Jaime Lerner e que legou a todo o Paraná um dos pedágios mais caros do mundo, pelo que ele oferece de retorno. Te paga um pedágio caríssimo e não tem obra, não duplica a rodovia. Para você misturar isso, lá do tempo do Lerner, com a Lava Jato agora, para discutir uma eventual não concessão futura de rodovia, porque não resolve o problema da corrupção, faça-me o favor. A gente quer a Lava Jato para botar bandido na cadeia, não para ouvir opinião sobre privatização de rodovias. Se a gente se perder, já era. E o Requião, Marcos Souza? Ele aproveitou dessa operação para se promover. O senador Roberto Requião se ausentou da sessão para fazer uma live no Facebook e falar de um compromisso que ele não cumpriu quando foi governador. No vídeo, Requião falou sobre a tão conhecida promessa de campanha em 2002, quando ele usava o slogan pedágio ou baixa ou acaba. Nós não temos o vídeo aqui, o trechinho, Dani, que a produção separou, mas o Requião tenta explicar aí por que ele não conseguiu baixar ou acabar com o pedágio. Deputado Requião Filho, que tenta reproduzir o pai, eu acho bonito o filho que se espelha no pai, falo de verdade mesmo. O deputado Requião Filho ontem estava todo garnizé, faceiro com a Lava Jato. Sabe assim, aquela alegria, porque quem ele duela politicamente se viu implicado na Lava Jato ontem. Quando pega os amiguinhos do PT, o deputado Requião Filho toma Doril. Ontem ele tava, só faltou bater palmas à Lava Jato. Essa gente não se emenda, né? E aí o senador Roberto Requião surfa em que onda? Na onda da política. Surfa na onda da política que, bem ou mal, foi criada ontem por um procurador da República. Ontem, o Ministério Público Federal deu o tiro errado. Uma pena. O que a gente quer é bandido na cadeia. Deni, até porque o próprio Ministério Público Federal sabe que não tem privatização, estatização ou qualquer coisa que se defenda, não tem nada a ver com corrupção, são coisas diferentes. Tanto é que a Petrobras é uma empresa pública controlada pelo governo, então deveria ser, né, o paraíso da moralidade na Terra. E pois não é. O próprio Ministério Público Federal, a própria equipe, investiga os desvios bilionários na Petrobras. Quem foi privatizada foi a Petrobras. Foi privatizada pela organização criminosa que lá tomou assento. E é uma instituição pública. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Daí a gente perde um tempão enorme com esse tipo de debate. Um senador da República ontem, em vez de trabalhar, foi gravar a live no Facebook para falar do baixa ou acaba. E a gente fica nessa. Quando o Ministério Público se mete de pato a ganso, quem paga o pato são os gansos aqui. E os ouvintes, Mark? 7h21. Estão participando aqui da nossa programação. Os ouvintes aqui perguntando, Denia, um deles se a corrupção não seria um dos motivos para se rever o contrato. O contrato é muito bem amarrado, mas o caso de corrupção não seria um motivo para rever. Não, né? Porque a corrupção... É por isso que eu estou dizendo que tem que investigar. Se houver uma demonstração cabal
de que a corrupção foi institucionalizada dentro das pedageiras é um debate. Uma outra coisa é você localizar 2, 3, 4, 10 pessoas que formam uma organização criminosa para embolsar parte do dinheiro, que é o que parece que aconteceu. Quando a gente generaliza e vem fazer discurso de natureza ideológica contra o pedágio, o Ministério Público ele entrega aos políticos exatamente o que o político precisa: discurso. E em vez de se debater o crime, nós passamos a debater privatização de rodovia. Tá tudo errado. Uma pena que o procurador Carlos Fernando tenha descambado a sua fala para esse lado. Tem uma coisa que eu sempre gostei da Lava Jato, nessas coletivas tradicionais pós-operação. Havia um didatismo por parte da Polícia Federal e do Ministério Público em explicar exatamente o que aconteceu, sem ficar entrando nos meandros da responsabilidade ideológica ou política de A, B ou C. Ontem, por alguma razão, o MPF desmentiu o próprio MPF. Eu sou fã, Mark, do PowerPoint do Deltan Dallagnol. Sabe? Sabe quando você monta o PowerPoint e explica as coisas? Ontem não foi assim. Mas sabe que o Deltan, Deninha, depois do caso do PowerPoint, ele é muito cuidadoso agora. Ele mesmo diz que para fazer um PowerPoint agora, ele respira 50 vezes, que ele não esperava a repercussão que deu aquele PowerPoint do Lula, e por isso ele é muito mais cauteloso agora. E o próprio MPF não faz mais aquelas grandes coletivas nas apresentações de denúncias, por exemplo. E a PF ontem ficou bem mais contida também. Quem falou mais foi o Dr. Carlos Fernando Santos Lima, mas os próprios delegados que tocaram essa fase da Lava Jato não fizeram falas importantes. Agora, um outro fato, assim, envolvendo ainda essa situação da Lava Jato. Ontem bateu pavor no DR, e pânico no Palácio Iguaçu. Ontem foi um dia de pânico, medo com o desdobramento da Lava Jato. Isso é um fato incontestável. Politicamente, me parece que o governador agiu correto. Agiu corretamente. Já tomou a medida de afastar esse Nasser. Tomou a medida que se esperava dele. Mas só isso não basta. Tem que apurar. E tem que cortar a cabeça, independentemente de quem for, se houver a demonstração de responsabilidade penal. 7h25, eu tô com a voz que é um caco. Tá percebendo aí, Terribas? Tá ruim mesmo. Tá ruim, né? Pois é. Vamos pro intervalo, aí você vai tomar uma água. Mas não vai melhorar, mas eu vou tomar uma água mesmo. Mas tá ruim. Tá ruim. Né? Fazer o quê? Foi gritar campeão? Não, nem foi por isso. Eu acho que voltou a aula. E eu tava desacostumado com a aula até 10 e tanto da noite. Gritando, estragou tudo. Vou tentar melhorar. Denê, só registrar uns ouvintes rapidinho aqui. Tem vários deles participando no mesmo sentido. O Léo Matsumara, por exemplo, e também o Alfredo Og, dizendo que o Requião está fazendo live no Facebook, mas no governo dele também foi feito vários aditivos, desobrigando algumas concessionárias, inclusive, de promover as obras previstas em contrato. Então ele também negociou bem com as pedageiras e agora posa de dono da moralidade total, né? O Requião foi parceiro do pedágio. Requião caminhou ao lado das pedageiras. O dono da pedageira da praia, alô ouvinte, o dono da pedageira da praia, um dos donos, foi presidente do Detran no governo do Requião. Vamos parar de balela. Requião veio posar de Vestal. O Marcelo Almeida foi secretário, foi presidente do Detran. Pedágio mais caro do universo, esse aqui que a gente desce pro litoral, é da Serra Almeida. R$20. Da Serra Almeida aqui, e o Marcelo Almeida o Requião andava abraçado nele pra cima e pra baixo, porque o Marcelo Almeida tem dinheiro e podia ajudar nas campanhas do Requião. O senador das cidades, lembra? Era o mote de campanha dele. Olha aqui, ó, o Requião vem posar de, eu sou honesto, eu sou isso, eu sou aquilo.
Uma carne do Uruguai e a gente vai pro intervalo. Daniel, só para revelar aqui, vamos dar dado, para não parecer que a gente tá falando aqui ao vento, o DIEESE, que é o Departamento Intersindical, ou seja, o pessoal da esquerda que apoia o Requião, revelou que somente durante o governo dele, o preço médio do pedágio aumentou 80%. Isso é o Departamento DIEESE que tá falando, não é a Rádio Jovem Pan. Para acreditar no discurso do Requião, ou você é apaixonado, e a cegueira da paixão, a gente já conversou aqui, a gente enxerga rosa naquilo que é cinza. Não é assim? Você vê o negócio é cinza, você vê cor de rosa. É a paixão. Então, apaixonadamente você acredita, ou você tá no time. Você fica falando essas coisas aí, esses bastidores da política, os ouvintes ficam nervosos aqui. O Valdecir Pereira lembrou que o Marcelo Almeida é comentarista de outra rádio. E agora ele ficou preocupado, porque ele não sabia que o Marcelo Almeida era o dono do pedágio. Marcelo Almeida é comentarista de rádio. Eu não sabia também. Ele, segundo o ouvinte Valdecir Pereira aqui pelo Facebook, sim. Quanto será o salário do Marcelo Almeida para comentar na rádio? Eu não sei. Que maldade. O Marcelo Almeida é um dos donos lá do pedágio. E ele foi e é parceiro de política do senador Roberto Requião. Aí veio discursar de baixo a caba. Faça-me o favor. Intervalo. Rick Mais Notícias. 7h32, 7h32. Marcos Souza, vamos abrir esse bloco falando do caso Carli Filho. A defesa do ex-deputado, que está com júri popular agendado para a próxima terça e quarta-feira, entrou com mais um pedido para transferência do local do julgamento. A defesa dele alega que os jurados podem ser parciais e que a transferência do espaço seria necessária para garantir a ordem pública, já que o julgamento aqui em Curitiba poderia promover uma comoção já existente na sociedade. A defesa pede que o júri seja feito em Guaratuba, Guarapuava ou Ponta Grossa. O caso agora está na mão do ministro Gilmar Mendes. Carli Filho é acusado pela morte de 2 jovens em um acidente de trânsito em 2009. O ex-deputado dirigia a 160 km por hora e ele ainda estava bêbado e com a carteira de habilitação suspensa. Chance de sucesso mínima no pedido da defesa do ex-deputado Carli Filho. 7h33. A notícia de agora é daquelas que beira o surreal. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, convocou para o dia 15 de março, uma greve. Eu vou repetir. A Associação dos Juízes Federais do Brasil convocou para o dia 15 de março uma greve dos juízes. Motivo da greve. Marque. Auxílio moradia. A convocação foi feita um dia depois que a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, pautou para o dia 22 de março o julgamento de ações que podem extinguir o benefício. A ministra foi acusada, não é, de ter sido seletiva. Mirou a Justiça Federal, mas ignorou a ação sobre penduricalhos de tribunais estaduais. Em nota, a Associação dos Juízes Federais cobra que a presidente do STF inclua na pauta do mês que vem o julgamento de uma ação que trata sobre os benefícios a juízes estaduais. Para a entidade, falta isonomia no tratamento dado às categorias dos juízes. De acordo com a associação, não basta apenas julgar as ações que tratam do auxílio moradia, que atingirão apenas os juízes federais, deixando sem resolução os diversos pagamentos realizados nos âmbitos dos demais segmentos do judiciário. A AJUF diz ainda que os juízes federais entrarão no foco de poderosas forças, porque atuam de maneira imparcial e combativa contra a corrupção. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O auxílio moradia é imoral. É imoral o recebimento de auxílio moradia. Se houver um entendimento, e me parece que sim, de que os juízes tem que ter uma elevação no valor do seu subsídio, tem que ganhar mais. Isso tem que se dar dentro do subsídio. E não por caminhos como o auxílio moradia, que é um fingimento. O auxílio moradia não é auxílio moradia. Se usa o nome auxílio moradia, a pretexto de que você auxilia o magistrado a pagar as suas despesas com residência e etc.,
Mas, na verdade, isso foi uma forma que se achou de dar mais 4 mil e pouco de aumento no salário do juiz. O auxílio moradia é uma excrescência porque ele é uma fraude. É uma mentira. E os próprios juízes admitem isso. É claro. Os juízes já têm a sua casa, já têm o seu apartamento. Ele já é próprio. Não tem nada de auxílio moradia, não precisa de auxílio para residir. O magistrado lá de início de carreira, quando sai da sua cidade, vai lá para uma comarca, lá não sei onde, eu acho que cabe um auxílio moradia temporário até que ele consiga se estabelecer. Mas são esses casos miúdos. Fora isso, você usa do auxílio moradia como se fosse verdadeiro e, na verdade, é aumento de salário. Só que você não dá dentro do salário, você dá por fora, como um benefício. De ter que parar com isso. Ter que cortar o penduricalho. A ministra Carmen Lúcia está correta e a Associação dos Juízes Federais coloca todos os ótimos juízes federais numa saia justa danada. Eles não querem perder o salário. Não tem nada a ver com perder o auxílio moradia. Vamos deixar de mentirinha. Vamos pagar o que tem que pagar então. O magistrado tem que ganhar bem? Vamos pagar bem ao magistrado. A gente fica criando penduricalho aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, até vale fruta tem. Vale fruta, vale livro, vale não sei o que, paga dentro. Põe dentro do salário, acabou. Que coisa. O que chama atenção é justamente isso, né, Daniel? Os juízes que se mobilizam, então, para resolver o problema, não para manter o auxílio moradia. Então, ó, ganhamos mal, queremos fazer greve, então, porque ganhamos mal. Daí a discussão vai ser outra. Vamos pagar mais ao juiz ou não? Agora, pelo auxílio moradia fica feio, né? Não, e aí fica assim, os juízes cruzaram os braços porque não aceitam perder 4 mil e tantos reais que eles recebem de auxílio moradia. Olha o tamanho do ridículo e do absurdo. E como você atinge a classe, como você rebaixa a magistratura. Não é por causa disso. A gente, em primeiro lugar, tem que cortar o auxílio moradia. Corta. É imoral. Ah, tem que receber mais o magistrado? Eu serei o primeiro a defender a elevação do valor do subsídio nesse microfone em defesa da magistratura. Tem que ganhar mais. Mas não é pelo caminho do auxílio moradia. Do jeitinho, né? Outra coisa, o vereador Tico Kuzma ontem me mandou um monte de mensagem no WhatsApp que ele tá nervoso lá com as críticas que a Jovem Pan, ele e outros vereadores, com a crítica que a Jovem Pan faz à atuação da Câmara Municipal. Eles fizeram uma reunião para debater o programa, sabia? Entre os vereadores lá. Pois é. Daí o vereador Tico Kuzma, você tá sendo injusto. Você não critica a Assembleia Legislativa porque a Assembleia, com a questão dos carros da Assembleia. De uma Assembleia não paga carro. Quem paga carro de forma institucionalizada é a Câmara de Vereadores, num contrato imoral. O que a Assembleia faz é o seguinte, tem verba de ressarcimento para cada um dos gabinetes dos deputados. Tem deputado que loca carro? Tem. Tem deputado que não loca carro. Você tem uma verba e você usa como quiser. Ah, mas se gasta uma fortuna com carro. Aí você cobra, você, eleitor, entra no portal da transparência, veja o seu deputado e cobre dele. A cobrança que nós fizemos aqui ao microfone não é ao vereador fulaninho, beltraninho ou ciclaninho. A cobrança que nós fazemos e faremos sempre é quanto ao contrato imoral, em que o poder legislativo loca carro e entrega um por gabinete. Aí me disse o vereador Tico Kuzma, mas precisa do carro porque os assessores têm que ir nas secretarias, têm que ir no bairro. Tem nada. Paga o busão, R$4,50. Pega o ônibus ali na Praça Eufrásio Correia. Pega o busão na Eufrásio Correia e vai à luta. 7h40. E os ouvintes, Mark? Estão participando aqui e a questão do auxílio moradia divide os ouvintes, viu? Tem ouvinte que acha que tá certo o auxílio moradia. Por exemplo, o Carlos de Ponta Grossa diz que não pode se bater no judiciário, que é uma das poucas instituições que ainda funcionam no Brasil. Já o Eduardo Corrente diz que é imoral
o auxílio moradia e que o valor que eles reivindicam é muito superior ao salário mínimo. Marque, como é que é o nome do ouvinte que diz que a gente não pode bater no judiciário? Carlos de Ponta Grossa. Carlos, olha só. Ninguém tá isento de crítica não, viu? Vou te chamar a reflexão junto comigo. O judiciário tem cumprido um papel importantíssimo nesse momento da história do país. Mas não há ninguém acima da lei. Ninguém acima de um mínimo trilho moral. Se a Associação dos Juízes Federais resolve chamar uma greve para garantir que se pague 4 mil e tanto para cada magistrado de auxílio moradia, sendo que ninguém precisa de auxílio moradia. Ninguém precisa de auxílio moradia no Poder Judiciário. Ninguém. Ah, tem que ganhar mais? Tem. Então paga no subsídio e corta o penduricalho. O penduricalho é imoral. E não há problema algum, no meu ponto de vista, de que se critique quem quer que seja. Como nós aceitamos aqui nesse veículo de comunicação, que nos critiquem o tempo todo. Outro dia o Gilmar Yared, marido da deputada Cristiane Yared, ficou brabo, ouviu aqui o Jornal da Jovem Pan, ficou brabo comigo, escreveu textão no Facebook, dizendo que eu sou preconceituoso com as doceiras. Olha o argumento do sujeito. É um topeira nível, né? Olha o argumento do sujeito. De que eu, ao dizer que a deputada Cristiane Yared só se elegeu porque o filho morreu, e ela usou da morte do filho como bandeira para se eleger, e disse que se não fosse isso, se o menino tivesse vivo, e ela, tenho certeza absoluta, que abriria mão de tudo que tem de espaço, de ser deputada pela vida do seu filho, certeza absoluta. A dor de uma mãe eu não consigo nem imaginar o que é a perda de um filho. E disse isso para a Cristiane, aqui no microfone da Jovem Pan. Ela não teria sido eleita se não fosse a morte do filho, que ela continuaria sendo doceira, o que sempre foi. E quem admite que só se elegeu porque o filho morreu é a própria Cristiane Yared. Só que o Gilmar Yared resolveu dizer que eu sou preconceituoso com as doceiras. Não sou, Gilmar. Eu sou preconceituoso com topeira. Com gente... Aí eu tenho... Não é preconceituoso, eu tenho pena de quem não consegue entender a interpretação de um texto elementar, o que é o teu caso. A deputada Cristiane Yared tem enormes virtudes. E tem defeitos, como todos nós temos, como eu tenho, como você aí do outro lado do rádio também. Estou procurando as virtudes do Gilmar Yared. Se alguém souber, pode mandar aqui que eu falo. Acho que ele é bom marido. Pelo menos na tentativa de defender a esposa. Como se ela precisasse de que ele fizesse isso por ela. A deputada Cristiane Yared é muito melhor que o marido dela. O marido dela... o Denian é preconceituoso com as doceiras. Vai te catar, ô Gilmar Yared. Vai achar um lote pra carpir. 7h43. Tem notícia de última hora, Lava Jato nas ruas novamente, mas dessa vez do Rio de Janeiro. Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro prenderam, agora há pouco, o presidente da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, a FEComércio por carioca, portanto, Orlando Diniz. A ação faz parte da Operação Calicut e é mais um desdobramento da Operação Lava Jato. Outras 3 pessoas são alvos de mandados de prisão. Os investigadores apuram indícios que Diniz usou o esquema de lavagem montado pela organização criminosa de Sérgio Cabral para lavar dinheiro. Muito bem, são 7h44. Antes do intervalo, deixa eu dizer uma coisa. Minha voz tá ruim, mas melhorou. Muito obrigado ao Terribas. Me arrumou uma pastilha. É ruim? É ruim, mas é boa. O gosto. Bom, hein? Boa, né? Ô, louco. Tem como ter um desse aqui sempre, né? Pois é, isso aí fica na gaveta. Que a gente não tem essa voz de locutor o tempo inteiro, entendeu? A gente não tem essa voz. Não, nem pensar. A gente já é meio ruim. Aí usa essa pastilha, dá uma enganada. Pois é, enganou. Boa, bem. né? Marque, antes do intervalo, e os ouvintes? Estão participando aqui agora sobre essa questão ainda do auxílio moradia. A Catiane do Campo Comprido diz que concorda com o que você disse sobre o auxílio moradia, que ela acha que é imoral. Também tem a participação aqui do ouvinte Bruno Kozlovski, de Curitiba,
ele diz lote para carpir, você é preconceituoso com os agricultores dele. É isso, sou preconceituoso com quem risada, vai... né? Claro, tá ironizando. As pessoas, elas estão de muito mimimi. A gente vive o momento do mimimi. O comentário que eu fiz foi de natureza política. E eu quero deixar as coisas muito separadas. Até porque semana que vem tem o julgamento do caso Carly. Vou dizer hoje, para que não haja qualquer tipo de confusão quando nós noticiarmos o caso na semana que vem. O Paraná não aguenta mais. Nós precisamos dar um basta a esse julgamento. Seja para condenar por homicídio doloso, seja para condenar por homicídio culposo, mas o Carly será condenado. Ele cometeu 2 homicídios ao volante de um carro em alta velocidade, embriagado. Seu carro saiu voando, atingiu um outro e matou 2 jovens que tinham uma vida inteira pela frente. O jovem ex-deputado Carly Filho terá de ser punido pela justiça pelo que fez. Ponto. Eu torço demais que a família Yared, a partir da condenação do Carly Filho, que virá, de qualquer jeito, seja por um lado ou pelo outro, mas virá, que ela consiga ter um mínimo de conforto com a perda do filho, como de outra parte, a família lá do outro jovem também tenha um conforto mínimo com a condenação de quem ocasionou esse duplo homicídio. Agora, não é porque a deputada Cristiane Yared perdeu um filho tragicamente, eu sou muito solidário a ela, nesse caso, e falo do fundo do meu coração, não consigo imaginar a dor de uma mãe na perda de um filho, eu jamais conseguiria conviver com tamanha dor, eu me conheço, eu sei como eu sou. Mas isso não retira o direito de que qualquer pessoa, inclusive a imprensa, venha a criticar a atuação política da deputada Cristiane Yared. É uma pena que o marido da deputada Cristiane não consiga desconectar uma coisa da outra. Quando eu fiz críticas à deputada Cristiane, não fiz a mãe nem a ninguém. Que semana que vem a gente consiga vencer isso, definitivamente. E quanto ao mimimi do marido da deputada Cristiane, vou repetir, ela não precisa disso. Ela é muito melhor fazendo a autodefesa do que um texto completamente topeira produzido pelo esposão. Achei bem ruim. Intervalo. Ritmo Mais Notícias. Para 7h51, 7h51. Olha aqui, vocês não têm ideia. Chegaram as fantasias. Pois do é, chegaram as programa de fantasias. segunda-feira. O Terribas ficou Mário sensacional. Ficou sensacional a fantasia do Terribas. Não ficou, Tê? Ficou, eu vou achar uma câmera que eu vou colocar. Vou mostrar aqui. Não mostra. Não, Tê. não pode? Não. Deixa o pessoal te ver na segunda. Na segunda-feira? Segunda-feira é o dia tão aguardado pela criançada do nosso Rick Mais Notícias Kids. Isso aí. A gente vai quebrar tudo segunda-feira. A gente vai fazer um programa diferente, muito do divertido. E a gente vai falar sério, como é uma característica desse jornal. E a criançada vai brincar sim, e a criançada vai falar sério. É isso aí. A gente sabe que tem um universo de gente que ficou de fora, que queria trazer a sua criança aqui na Jovem Pan. Esse é só o primeiro dos programas infantis que a gente fará. Então, pra frente, a gente fará outros. Então, desculpa, mas não tem como a gente... a não ser que fosse na Arena da Baixada, né? E por que eu digo na Arena e não na... E não no caberia Couto toda a Pereira? audiência do jornal. Porque, logicamente, é um estádio mais estruturado. Não, mas... é porque foi pago com dinheiro público. Ia vir a piadinha. Claro que ia vir piadinha. Nossa. Ó, Então a gente pode fazer também no Itaquerão, né? No Itaquerão. Também. Tem gente que chama Itaquerão de Lulão. O Lulão. É o Lulão. Lá no Lulão. É o Estádio Universal do Brasil. Então a gente tem a lista fechada do nome da criançada. O tio Terribas já montou tudo. Já ligou pras famílias, Terribas? Já liguei já. Todo mundo tudo confirmou? Tudo certinho. Então diga aí os nomes, Terribas. Temos aqui a Mariana, de 7 anos. Temos também a Maria Tereza. O pai dela é o Thiago, também está confirmado. O Enzo. Faltou uma Valentina, não tem uma Valentina. Tem o Enzo, tem o Breno, de 8 anos, o Gustavo
tem a Sara, tem o Gabriel, a Carolina Gabriele, também o Emanuel, Davi e o Isaac e a Capitã Bruna, que vai vir aqui também. Essa é a gurizada que estará aqui conosco. O programa vai ser bem legal. A gente preparou surpresas muito bacanas para você que é ouvinte de todos os dias. Vai ter surpresa também. Tem surpresa também. Você vai ouvir o mesmo jornal que a gente faz todos os dias, com a mesma pegada, mas de um jeito leve. E dando voz a quem pode verdadeiramente ainda mudar um pouco do que resta de credibilidade a esse país. Se nós não apostarmos na educação como única e possível forma de melhora da realidade, a gente vai entrar pelo cano. E a educação se dá também pela educação à cidadania, com imprensa livre, com liberdade absoluta de expressão, com a possibilidade de reflexão sobre os fatos da realidade. E essa criançada que nos acompanha todos os dias será representada por esses 10 meninos e meninas. E tem pra todo gosto. É cada figurinha. Tem uns guri também que são virados no avesso. Teribas vai ter que proteger esses computadores, tudo que vai ter guri que vai se pendurar aqui feito. Vou vir aqui apertar a mesa. E tem os dois extremos, tem o pessoal da bagunça, tem o pessoal sério também, tem até presidente de Grêmio Estudantil, não é isso? Isso, no meio tem o pessoal sério aqui. Tem presidente de Grêmio Estudantil, tem aluno de colégio militar, tem aluno de colégio particular, tem aluno de colégio público, tem... A gente montou um universo mais plural possível para que a gente dê voz a essa criançada que cada dia mais tá mais inteligente, mais antenada e que acompanha muito de perto também o noticiário junto com o teu pai, com a tua mãe, com o seu responsável. Sem contar que é uma coisa inédita, né? Crianças vêm aqui opinarem sobre... Esse jornal aqui é inédito, né? Sempre tem. É isso aí. E aí, Marcos Souza, vamos dar voz ao ouvinte antes da gente ir embora. E os ouvintes estão preocupados aqui com a sua voz, Daniel. A Sandra Carla Vaz, pelo Facebook, pela live aqui, ela diz que pode usar própolis na água que vai te auxiliar com esse problema na voz. Opa. É a dica dela. E já a ouvinte Elis Regina... Pô, que nome, né? Bonito, né? Elis Regina. Será que ela tem a voz da Elis também? A rádio não tem. Ela quer saber, não tem como ter. Só a né? Elis tem a voz da Elis, né? Quem mais? A filha dela é parecida, mas não é a mesma coisa. Mas a filha dela é chata. É mimimizenta. É, mimimi, exatamente. Mas a Elis Regina, nossa ouvinte, pergunta qual o nome da pastilha. Pode falar no ar? Pode fazer propaganda? O nome da pastilha? Eu vou falar. A FAC é muito... Ninguém vai falar. Ciflogex. Isso. Cloridrato de benzidamina. Não é a melhor do universo, mas essa daí foi a que eu achei que... Eu tô com um gosto desse tal de cloridrato de benzidamina na boca, dá vontade de arrancar a boca fora, mas melhora um pouquinho a voz. Né, Tê? Melhora. O que mais, Marcos? O Geraldo tá nos escutando direto de Piracicaba, no interior de São Paulo, e ele pediu para mandar um abraço para Piracicaba, porque lá tem muito paranaense e alguns escutam o Rick Mais Notícias. Piracicaba. Lá do... Piracicaba. Do interior de São Paulo. Muito bom. Vamos embora, gente? Temos um recado aqui, ó. Ontem a gente falou disso e hoje vamos falar mais uma vez que a gente tá fazendo cada vez mais uma rádio multiplataforma aqui. A gente tá entregando conteúdo para você através da internet, do seu smartphone, podcast, pelo FM, e você escuta a Jovem Pan onde você quiser hoje. E aí a gente quer saber o que você tá achando disso tudo, o que você tá achando da Jovem Pan, porque quem faz controle de qualidade aqui da Jovem Pan são os nossos ouvintes. Né? E aí a gente postou lá no nosso Facebook uma promoção que é o controle de qualidade. Você responde lá o controle de qualidade, você vai falar o que você acha aqui da Jovem Pan, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa colocar mais pra você na Jovem Pan. E aí, de quebra, você pode ganhar um presente muito legal da Jovem Pan, que é uma câmera Instax, que é aquela câmera que revela a foto na hora. Então, tem um presente legal também pra quem responder lá o nosso controle de qualidade. É só acessar o facebook.com/Jovem Pan e aí o resultado da promoção sai no dia 7. Tá? Então, tem um controle de qualidade rolando aí, os ouvintes vão poder falar o que eles estão achando da Jovem Pan, cada vez mais, essa rádio mais multiplataforma. Essa câmera é legal, Terribas? Essa câmera é muito legal. Você tira a foto e dela já solta o filme na hora, assim, com a fotinha, assim, igual tinha antes, aquela Polaroid. Muito legal. É muito bacana. E a resolução agora é um pouco melhor, né? Muito bom. Fechou?
Fechou, vamos embora? Segunda-feira nós estamos de volta com o Rick Mais Notícias Kids. Avisa todo mundo, não perde, vai estar super legal. Valeu, Mark. Tchau, bom fim de semana. Valeu. Valeu.